Então, passamos agora à equação da energia, né? Então, vamos avaliar a equação da energia, né? O primeiro ponto, mais fácil de ver, é o seguinte, ó, no termo advectivo aqui, o v igual a zero, certo? A velocidade, a componente da velocidade em direção y igual a zero. Então, esse produto v dt dy vai se anular. Eu não tenho geração aqui, ó, fluxo, né? Deveria ser 3 linhas aqui, por unidade de volume, né? Uma taxa de geração, não fluxo, uma taxa de geração por unidade de volume é zero, ou seja, não tem nenhum efeito Joule, nada disso. Existe uma geração sim, mas ela é por dissipação viscosa, onde a função dissipação vezes a viscosidade já está colocada aqui, tá? Então esse termo se anula, ok? E vamos olhar essas derivadas aqui na função dissipação, né, naquela função φ. Veja, v é igual a zero, então dv dx é igual a zero, certo? Da mesma forma, dv dy é igual a zero também. E como o du dy é igual a. Desculpa, o du dx é igual a zero, da equação da continuidade, esse cara aqui também se anula. Tá? Então só sobra aqui o du dy. Tá? Então a gente vai ter esse termo de geração de calor por atrito, ele vai ser igual a μ sobre ρ Cp vezes du dy elevado ao quadrado. Não podemos nos esquecer que ele está elevado ao quadrado aqui. Tá? Mas ainda faltam alguns termos, né? Eu deixei esses por último porque eles requerem uma explicação um pouco mais elaborada. Ora, vamos olhar para esse termo aqui, ó, o primeiro termo do termo advectivo, né? Ele é u dt dx, né? O que eu posso dizer a respeito de dt dx? Como é que a temperatura varia ao longo de x, né? Eu não esperaria, né? Nós não esperaríamos que essa temperatura fosse mudar ao longo de x. Primeiro porque as placas são isotérmicas, certo? Tanto a placa de cima quanto a placa de baixo, elas estão mantidas a temperatura de 20 graus Celsius. Então não tem porquê a temperatura variar com x, né? A temperatura vai só variar com y, tá? Não há mudança, né? As placas são isotérmicas e não há mudança de direção do escoamento, ok? Então, dt dx vai ser igual a zero, tá? A temperatura não vai variar com x, até se a gente se lembra, né? Se lembrar da geometria do Mancao, né? Naquele desenho esquemático que eu fiz aqui, ó, mostrei aqui, o x, na verdade, é uma coordenada que está acompanhando essa curvatura aqui, né? Lembra que a gente planificou essa geometria. Então, não tem porquê, né, a temperatura variar aqui. É um meio que se desloca circularmente aqui, digamos assim, tá? Então, o dt dx é igual a zero e, portanto, o d2t dx2 também é igual a zero, que são d dx de dt dx. Se dt dx é zero, então ele vai ser zero também. Então, sobraram esse termo de d2t dy2 e esse termo de dissipação viscosa, certo? Tá? E isso faz com que a temperatura, né, seja somente função de y também, o que faz todo sentido, né? Lembrando dessa nossa conversa sobre a velocidade também. Tá? Então, passando a limpa equação, né, nós temos d2t dy2 é igual a menos μ sobre k du dy ao quadrado, onde o du dy é igual a v sobre L, porque foi calculado na conservação da quantidade de movimento. Tá? Então, esse v sobre L é uma constante, né? Esse cara aqui é uma constante, então a equação que nós temos não é mais uma equação da reta, né? Mas sim a equação da parábola, porque a derivada segunda é uma constante. Eu integro uma vez tem uma reta, integro segunda vez tem uma parábola. Tá? Então, o perfil de velocidades é uma reta, o perfil de temperaturas é uma parábola, e por isso que no item B ele pergunta sobre o ponto de máxima. Tá? Então, integrando duas vezes, né, nós temos essa expressão aqui, ó, uma que é proporcional a y ao quadrado, uma que é proporcional a y e outra uma constante, com as seguintes condições de contorno. Em y igual a zero, na placa de baixo a temperatura é igual a T0, 20 graus Celsius. Na placa de cima, a temperatura é igual a 20 graus Celsius também. Então, se nós substituirmos essas condições, né, tanto y quanto o valor de t, vamos ter um sistema de duas equações a serem resolvidas.
para C3 e C4, e aí, resolvendo, acha-se essa equação aqui, que é o perfil de temperaturas função de y, tá? Que é uma parábola como nós podemos ver ali. Tanto em y igual a zero quanto em y igual a L, esse termo, o segundo termo do lado direito vai se cancelar e nós vamos ficar com a temperatura igual a T0. Tá? Então com isso a gente fecha o item A. Tá? No item B, ele pede o ponto de máxima temperatura. Na verdade, a gente nem precisaria fazer isso daqui, né, matematicamente, porque é uma parábola simétrica. Né? Como as duas placas estão na temperatura de 20 graus, o ponto de maior temperatura vai ser no meio da folga, né, em y igual a L sobre 2. Mas, só para comprovar, né, para achar esse ponto de temperatura máxima, a gente deriva o perfil de temperaturas com relação a y e igual a zero para achar o y máximo. Né? Então aqui está a derivada do perfil de temperaturas com relação a y, e dando o y máximo. Isso a gente resolve, né, essa igualdade aqui para y. Tá? Então achamos esse ponto, né, o ponto de maior temperatura, e o valor da temperatura, se nós substituirmos os valores dos parâmetros aqui, da viscosidade que foi dada, da condutividade térmica que foi dada e das e da velocidade aqui. Né? Nós vamos achar o valor de temperatura naquele y igual a L sobre 2, que deu 124 graus Celsius. Então o que nós temos são duas placas, embaixo e em cima a uma temperatura de 20 graus Celsius e um ponto intermediário entre elas, né, dando uma parábola com o ponto de máxima 124 graus Celsius. Né? Então, nós temos nessa película uma variação significativa da temperatura. Né? E tem um ponto que é necessário discutir, que é o seguinte: as propriedades físicas, viscosidade e condutividade térmica, elas são funções da temperatura, né, para um óleo. Principalmente a viscosidade num óleo, ela varia bastante com a temperatura. A condutividade térmica não muito, mas a viscosidade ela varia exponencialmente, né, uma função exponencial da temperatura. Então o certo aqui seria, para a gente tornar o cálculo mais acurado, seria recalcular essas propriedades numa temperatura média, numa temperatura intermediária. Né? Então, ali 124 mais 20, 144, dividido por 2, 72, então a 72 graus Celsius, recalcula-se as propriedades viscosidade e condutividade térmica, repete o cálculo, certo? Repete o cálculo e acha uma nova temperatura máxima ali. Tá? E com isso, nós levamos em consideração de uma maneira mais fidedigna essa variação das temperaturas. Tá? Mas só pelo exercício não seria necessário, tá? A título de exercício. Né? E aqui nós temos o cálculo dos fluxos, que foi o item C. Né? Então, de posse da expressão para a derivada, né, da temperatura com relação a y, que está em algum ponto aqui, ó, essa expressão aqui é a temperatura, né? Eu calculo tanto para a placa de cima quanto para a placa de baixo. Então, vamos ver na placa de baixo o cálculo do fluxo, né? Pela definição da lei de Fourier, menos K dt dy e y igual a zero, certo? Então, o dt dy e y igual a zero, ele vai ser igual a μ v quadrado sobre 2kl 1 menos 0. Né? Aí vocês podem depois substituir os valores e ver que está isso. Né? Então, esse K é positivo, vezes o menos K, que é negativo, vai dar um número que é negativo. Né? E faz todo sentido, porque se eu estou na placa de baixo e o ponto de maior temperatura é em cima, né, daquela placa de baixo, o teu com 124 aqui com 20 aqui, o calor vai fluir da maior temperatura para a menor, ou seja, o fluxo de calor é um vetor que aponta para baixo. Então, o fluxo de calor é negativo porque o meu y estava apontando para cima. Tá? Na placa de cima, nós temos praticamente a mesma coisa, né? Só que agora, como substituindo os valores, né, vai ser o mesmo μ v quadrado sobre 2kl, mas aqui entre parênteses eu vou ter menos 1. Então, esse menos 1 de k com menos 1 que multiplicava na frente do k,
vai dar um valor positivo, ou seja, agora eu tenho 124 aqui com 20 aqui, ou seja, o fluxo de calor é um vetor, ele vai apontar para cima. Tá? Então, aqui eu esbocei tanto a temperatura, né, quanto o gradiente de temperatura, certo? Para que vocês pudessem observar isso daí. Então, a temperatura é uma parábola, né, e o fluxo que é proporcional à derivada dessa parábola vai ser uma reta, né, em y igual a L sobre 2, ali no centro, né, eu não tenho fluxo nenhum, porque a derivada é zero, certo? Aqui, ó, né? E o fluxo é negativo na placa de baixo, positivo na placa de cima, tá bom? E com isso a gente conclui esse exemplo.